Boa noite a todos. Acredito que o nosso grupo é o mais fácil, né? Porque a gente já está com o nome da disciplina. Nosso grupo é composto por Maria Luísa Porto, Paula Raíssa, Pedro Ramos dos Santos, que sou eu, e a Rebeca Vitória. O título do nosso tema é Práticas Conexas de Mediação e Negociação, como acesso à justiça e meios alternativos de resolução de conflitos. Primeira coisa, quais são essas práticas? Eu acredito que nós já conhecemos algumas delas, né? São práticas consensuais, como o próprio nome já diz, meios alternativos. E essas práticas consensuais, elas são 5, que é a negociação, a conciliação, mediação, a arbitragem e a constelação familiar, que geralmente é usado como método terapêutico, né, pelo Poder Judiciário. Dentro desses tópicos, dos meios alternativos, nós temos uma facilitação ao acesso à justiça. Como que isso funciona? Esse acesso à justiça, essa facilitação, ela funciona, ela tem um papel fundamental, né, no caso, ao acesso à justiça, e é uma alternativa eficiente e econômica. Por que ela é eficiente e econômica? Porque justamente procura facilitar, tá, a resolução do conflito. As partes elas vão ter justamente a oportunidade de estar dialogando entre si, o que acaba sendo mais vantajoso para ambos os lados. Porque promove, né, uma comunicação melhor e um diálogo. Toda vez que a gente tem esse diálogo com a outra pessoa no conflito, isso tende a resolver com maior facilidade. E as pessoas, automaticamente, quando tiver outros conflitos futuros, vão procurar justamente ter esse diálogo, porque justamente já teve uma experiência. Também é menos adversativa, ou seja, é menos conflituosa, não vai tratar outra pessoa como adversário, e sim como ser humano. Nosso outro tópico, justamente, falando sobre conflitos, sobre esses adversários, são os conflitos, né? Esses meios, eles procuram justamente ter essa redução de conflito, né? O que é? Porque é uma contraposição aos métodos tradicionais da justiça, né? Acaba que aquela burocracia, aquele poder imperativo que existe dentro da justiça, que a gente chega lá no meio tradicional, o juiz só chega e delimita. Nos meios alternativos, não. Eu tenho uma oportunidade de chegar e falar assim: ô Maria Luísa, beleza, aconteceu um problema entre a gente será que tem condições da gente resolver, né, da melhor maneira, em que você não vai sair tão chateado, nem eu vou sair chateado? Como o professor Basoli mesmo falou, é um ganha-ganha, né? Eu ganho o respeito da Maria Luísa e a Maria Luísa ganha o meu respeito e, consequentemente, a gente pode até ter uma relação mais amistosa futuramente. Uma outra possibilidade também, outra melhora que a gente tem sobre os meios alternativos é justamente a evitar os custos processuais e a demora associada ao Poder Judiciário. Essas partes também acabam sendo empoderadas. Como que elas acabam sendo empoderadas? Porque toda vez que eu promovo o diálogo, que eu promovo a conversa, a comunicação entre si, as pessoas elas têm uma possibilidade maior de estar expondo os seus problemas, de estar expondo justamente as dificuldades que elas acabam tendo para resolver, inclusive problemas pessoais, familiares. Essas partes ela têm a oportunidade de expressar suas preocupações, interesses e necessidades, resultando em acordos mais satisfatórios e duradouros. Esse empoderamento contribui para o sentimento de justiça e equidade nas disputas. Essa equidade nas disputas é justamente o fato em que eu vou poder conhecer o Pedro, né, a forma com que o Pedro vive, as dificuldades que o Pedro tem, e o Pedro também vai ter essa oportunidade de conhecer as minhas dificuldades, e a gente vai fazer uma equiparação, né? Ou seja, o Pedro ganha, né, e eu também acabo
ganhando nessa resolução, o que acaba, queira não, tendo esse empoderamento. A gente fica até bem mais satisfeito com a justiça. Não menos importante, o quarto é sobre a preservação das relações. Hoje no mundo, nós vivemos um mundo tão conflituoso, né, e tão cheio de conflitos entre si. Os meios alternativos, né, como a conciliação, a mediação e a arbitragem, ela tende justamente a procurar preservar, né, as relações humanas, né, essas relações emocionais, né, e ela procura justamente ter o mínimo desgaste entre as pessoas, coisas que poderiam ser irreversíveis através dos meios, esses meios alternativos. Pode sim ser reversível esses problemas, que é justamente o intuito da disciplina desses meios. É tentar fazer o máximo com que as pessoas tenham uma maior aproximação e não um maior distanciamento. O que pode também impactar nas relações futuras. Já imaginou? Eu e a dona Rebeca ali, a gente tem um conflito meio sério, bem sério. Vamos dizer que a Rebeca bateu no meu carro. Melhor, eu bati no carro da Rebeca e a Rebeca desce toda lá, chateada, triste, com vontade de puxar minhas orelhas, né? E simplesmente a gente conversando, tendo um diálogo, a gente pode se tornar não amigos, mas tendo uma relação mais harmoniosa. E por último, da nossa apresentação, é a personalização e flexibilização. Já imaginou vocês poderem, né, escolher o seu árbitro, o seu conciliador, o seu mediador? Justamente nesses meios alternativos a gente tem essa opção. É lógico que não é opção ampla, né? Porque para ser um mediador, para ser um conciliador, precisa-se fazer um curso, e a gente vai fazer um curso, fazer um aperfeiçoamento, e lá vai estar disponível para a gente uma pessoa que é pessoa como a gente. Não vai ser aquele poder imperador, aquele poder imperativo que só chega lá, olha, Maria Luísa, vocês têm que chegar e fazer isso, isso e isso. Não, tem essa facilidade, essa flexibilização da gente poder chegar e escolher, o que se torna melhor para a gente, porque nós simplesmente vamos ter essa liberdade. A gente acaba fugindo desse processo rígido da justiça comum, da justiça tradicional, né? desse poder judiciário, o que acaba contribuindo para a satisfação das partes. Boa noite, então eu sou a Maria Luísa, e aí a gente começando a falar desses meios, essas formas de solução de conflitos, eu trouxe a mediação e a conciliação como instrumentos que eles possibilitam a celeridade e a serenidade na solução dos conflitos. Então, a mediação, ela facilita o diálogo entre as partes para que elas construam com autonomia e solidariedade a melhor solução para o conflito. E é importante destacar que é sempre colocado em pauta os interesses das duas partes. E a conciliação, ela serve para tratar conflitos mais simples. Então, os dois meios usam princípios como a informalidade, simplicidade, economia processual, oralidade e flexibilidade processual. Só que, apesar desses benefícios que a mediação e a conciliação trazem, que já é de conhecimento de todo mundo, hoje se fala muito em cursos, igual a matéria que a gente faz, já coloca na cabeça, desde o estudante do direito, que é importante optar por essas formas de solução de conflito. Ainda tem muitos juristas que vão contra e são a favor da cultura da sentença, porque, de uma forma ou de outra, ela possibilita poder àquele que a profere, e define quem está certo e quem está errado. Nesses instrumentos alternativos de solução de conflitos, não é bem definido o certo e o errado, mas sim o interesse entre as partes. As duas partes trabalham juntas para chegar em uma solução que seja benéfica para as duas partes. Então, quais são os conflitos que podem ser resolvidos por meio desses acordos?
conflitos de pensão alimentícia, guarda dos filhos, divórcio, partilha de bens, acidentes de trânsito, dívidas em bancos, danos morais, demissão do trabalho, questões de vizinhança. Então, praticamente, todos os conflitos que a gente vê hoje, né, que existem muitas demandas judiciais, podem ser tratados por meio da mediação e da conciliação. Mas, para isso, como eu falei antes, precisa de uma alteração nos padrões, de uma mudança de mentalidade para que as pessoas comecem a usar isso como vantagem, né, de ganhar celeridade mesmo nos processos. E qualquer pessoa pode optar pela conciliação e mediação, basta que haja acordo entre as partes para que seja feito de forma voluntária, pacífica e seja chegado a um fim vantajoso para as duas partes. Depois disso, um juiz homologa aquilo que foi definido, então ele tem a mediação e conciliação tem os mesmos efeitos de uma decisão judicial. Meu nome é Pedro e eu vou estar falando um pouco sobre a arbitragem, apesar que outro grupo também vai apresentar sobre isso, né? Diferente da mediação e da conciliação, a arbitragem ela se assemelha muito mais a um processo judicial do que as outras duas já faladas. Por quê? A gente vai ter duas partes, né, que vão expor os seus fatos, uma vai contestar, e a gente vai ter um terceiro que vai fazer uma sentença arbitral, dizendo que cada uma das partes vai ter que fazer. Aqui a gente trouxe o conceito do Carlos Alberto Carmona. A arbitragem é o meio alternativo de solução de controvérsias através da intervenção de um ou de mais pessoas que receberem seus poderes de uma convenção privada para exercer sua função, decidido com base em tal convenção, sem intervenção estatal, tendo a decisão idêntica à eficácia de sentença proferida pelo Poder Judiciário. Tem como objeto do litígio direito patrimonial disponível. Então, como eu disse, né, um terceiro ou mais de uma pessoa, elas vão realmente decidir o que vai acontecer pelos fatos expostos. Essa imagem representa bem, né, em paz, né, a gente vê duas pessoas bravas. Na prática, a gente não gostaria que isso acontecesse porque a gente busca esses meios alternativos justamente para não... para achar o melhor meio de resolver esse conflito, né? A gente tem o terceiro que está tentando apaziguar e ele vai decidir sobre tudo. É importante dizer que o árbitro não se encontra como sujeito jurisdicional, mas que as ações dele, elas têm um poder muito semelhante ao poder jurídico, né? Eu trouxe essas duas leis, né? Essa lei 13.129 de 2015, ela dispõe sobre a escolha dos árbitros, a carta arbitral e a sentença arbitral. E a gente vai focar um pouco mais nessa segunda lei 9.307 de 1996, que dispõe sobre a arbitragem. Eu trouxe aqui alguns artigos pontuais que eu achei muito interessante. Existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação de outra parte para comparecer em juízo e final lavrar-se do compromisso designado o juiz da audiência especial para tal fim. O autor indicará com precisão o objeto da arbitragem, instruindo o pedido com o documento que contiver a cláusula promissória. Aqui a gente tem a base, né? Como se começa esse processo. A gente vai ter, como a gente teve no Laboratório de Prática Jurídica, uma petição inicial que fale de todos os fatos que sejam objetivos, né? Que sejam possíveis de serem sentenciados em uma arbitragem, né? Artigo 9º. O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. Então aqui a gente vê justamente sobre isso de eu poder escolher mais de uma pessoa para ser árbitro do meu processo. Esse artigo 13 eu achei muito interessante, esse artigo 21 eu achei muito interessante porque eu não tinha parado para pensar nisso antes de ter lido essa lei, né? Porque ele diz que serão sempre respeitados os procedimentos arbitrais, princípios do contraditório, da igualdade entre as partes, da imparcialidade do árbitro e do seu livre convencimento. Isso a gente vê muito no direito próprio processual, né? No direito jurídico processual, no processo em si. O artigo 13 fala que, e o parágrafo 1º, as partes nomearão um ou mais árbitros sempre com número ímpar, podendo nomear também os respectivos suplentes.
Isso eu achei muito interessante, porque quando a gente tem um conflito e, por exemplo, se forem só dois árbitros e um concordar e outro discordar, a gente não chega em nada, né? Por isso que a gente usa o número ímpar para a gente realizar a arbitragem, né? E isso acontece, caso dê um empate, né, tem o voto de um terceiro. Eu trouxe esse caso da Aramco, ele foi um caso muito famoso que ocorreu em 2012, se eu não me engano. O que aconteceu? A gente tem a Aramco, né, que é uma empresa importadora de petróleo, que tem grandes empresas como a Shell e por aí vai. Ela fez um acordo com a Arábia Saudita e com uma empresa transportadora de petróleo chamada Aristóteles Onassis. O que aconteceu aqui? Teve conflitos de interesses e nos acordos que eles fizeram, previam que quando acontecesse algum conflito de interesse, a arbitragem seria a primeira medida a ser tomada, né, para a resolução daqueles conflitos. E a arbitragem aconteceu. Mas quando a gente pega primeiro, uma empresa Aramco, né, dos Estados Unidos, um país muçulmano como a Arábia Saudita e uma empresa grega, né, que era a transportadora, a gente tem meios jurídicos muito distintos, né? Uma lei muito religiosa, muito muçulmana, a lei dos Estados Unidos, e uma lei mais europeia, assim. E o que aconteceu? Eles optaram, então, em escolher pelo tribunal suíço, né? Aí foi formado o Tribunal Arbitral de Genebra. Uma curiosidade é que tinha um brasileiro diplomata que foi árbitro desse caso, chamado Guido Fernando da Silva, e ele, mais os seus dois árbitros, eram professores de universidade, e eles optaram principalmente pela utilização dos princípios como o da boa-fé e do pacto sunt servanda. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre a negociação para vocês, que é o outro título do nosso trabalho. E hoje, no meu serviço, eu tive a oportunidade de assistir uma conciliação, né, acontecendo, e a outra parte é de uma forma bem didática, bem como a gente conhece mesmo a palavra negociação. E a outra parte começou com um valor muito alto, e a advogada da parte que eu estava assistindo falou o valor que ela achava justo, porque ela já sabia que tinha que pagar aquele valor. E aí eles foram mediando e negociando aquele valor e chegou num valor que foi consensual para os dois. E foi bonífico para os dois, né? Os dois saíram ganhando com aquele valor. E é exatamente isso que é negociação. Carlos Vasconcelos, vou parafrasear, diz que negociação é lidar diretamente, sem interferência de terceiros, com pessoas, problemas e processos, na transformação ou solução de disputas. Em qualquer circunstância, busca-se um acordo de ganhos mútuos. Então, a negociação é um meio bem básico, bem como a gente conhece, como eu coloquei aqui em tópicozinhos bem simples, de se conseguir o que você quer da outra pessoa. Tendo a boa-fé como princípio fundamental, óbvio, no direito a gente sempre vê que é um princípio fundamental. E no ambiente acadêmico, como a advogada estava me explicando hoje, ainda é uma coisa muito nova a prática da negociação. Mas no meio da advocacia já é uma coisa bem utilizada, muito utilizada. Mas no novo acadêmico a gente está começando a abrir essas portas para a negociação agora. Uma boa negociação pode gerar efeitos muito bons para as partes, pode ser uma coisa maravilhosa. Só que uma má negociação, como eu coloquei aqui, pode gerar um efeito multiplicador agravante, que vai terminar piorando a situação para uma ou para ambas as partes. Então é necessário ter muito cuidado nessa parte. E como meio de acesso à justiça, ela oferece às partes, só um minutinho, a oportunidade de resolver os conflitos de uma maneira mais simples, rápida, eficiente, lembrando que nem sempre os casos vão ser resolvidos de forma negocial, então ir para a justiça, para o processo jurídico em si, pode ser uma coisa boa, porque pode ser o único meio realmente de conseguir a justiça naquele caso, mas em casos como a Maria Luísa falou, em casos do cotidiano e comuns, rotineiros, é muito eficaz a negociação e feita de uma forma boa pode beneficiar ambas as partes. Então, como uma conclusão para o trabalho que foi muito bem elucidado pelos colegas, a conciliação, a mediação, a arbitragem e a negociação, eles são métodos alternativos que eles são bastante eficazes para a resolução dos conflitos, por meio
da conciliação, da mediação, da arbitragem e da negociação, que além de haver a resolução dos conflitos, as partes elas ficam mais satisfeitas e elas se resolvem entre si. Como foi dito até aqui, a mediação ela é um processo em que um terceiro imparcial ele atua mediando mesmo o conflito, ele dá sugestões de como que aquele conflito pode ser resolvido. As partes elas decidem se elas vão acatar ou não com as sugestões do mediador, e geralmente na mediação elas têm uma liberdade maior de expressar os seus sentimentos, as suas inquietações, e elas conseguem resolver o conflito, o processo, da forma que elas melhor entenderem. A conciliação, ela, por sua vez, ela é bem parecida com a mediação, porém, na conciliação, aquela terceira parte, o conciliador, ele é um pouco mais ativo do que o mediador. O conciliador, ele vai atuando, ele ajuda na formação da própria negociação, ele consegue sugerir valores quando ele vê que uma parte tá pedindo um determinado valor e a outra parte tá oferecendo valor e que não é tão justo quanto a parte que está requerindo ela merece, ou então que é o que mais vai resolver aquele conflito. Então o conciliador ele atua naquele meio termo, ele não deixa nem muito para uma nem muito para outra, ele ajuda para que as partes entendam a importância de um entender o lado do outro. Na arbitragem é aquilo da terceira parte, ela resolver o conflito daquela forma em que ela fica decidindo mesmo, ela atua decidindo pelas partes, e as partes elas decidem se elas vão mesmo acatar aquilo, tanto é que elas podem escolher o próprio árbitro, assim como elas escolhem o mediador e o conciliador. E a negociação é aquilo literalmente a principal parte de todos esses processos de conciliação, mediação e arbitragem é a negociação, é o que buscam mesmo resolver. Para resolver o processo, o conflito, a negociação ela é imprescindível, até porque é nela que a gente consegue fazer os acordos e a gente vê como é que vai ficar melhor para as partes. Eu gostaria de elucidar que, assim, meu estágio, gente, é no Fórum Trabalhista. Eu atuo no Núcleo de Conciliação, que é o SEJUSC, e essa semana é a Semana Nacional de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho, da 10ª Região e nacional mesmo, de todos o TRT. E aí é muito interessante a gente ver que tem causas muito pequenas de R$500, mas também tem causas multimilionárias, e não importa o valor da causa, o que interessa é a resolução do conflito. E é um trabalho bastante admirável até o que os conciliadores, os mediadores, os árbitros, eles fazem. Porque se vocês forem para pensar, são milhares de processos. E se todos forem para sentença, para execução, todos vão demorar. E a conciliação, a mediação e a arbitragem, elas resolvem o processo da forma mais eficaz, mais rápida possível. Então, as partes elas ficam satisfeitas e elas evitam muitos aborrecimentos. Então, eu gostaria de agradecer pela atenção e boa noite a todos. Boa noite, meu grupo primeiro é formado por mim, a Morgana, a Milena e o Aurélio. A gente vai falar sobre arbitragem como meio alternativo de resolução de conflito. Pode começar. Primeiro eu queria fazer uma base da origem da arbitragem no Brasil. Eu não vou adentrar na questão internacional, mas basicamente ela já estava presente nas normativas de Portugal durante a colonização. O surgimento da arbitragem, só que o surgimento da arbitragem depois da independência aqui no Brasil começou
na Constituição do Império de 1824, na solução de litígios cíveis, nesses casos. Aí, após isso, primeiro que eu vou entender que durante a Constituição teve pontos altos e baixos sobre isso. Algumas vezes ela era bem vista expressamente nas nossas cartas magnas, e às vezes ela simplesmente não era expressa de nenhuma forma. E primeiro que eu estou falando agora da Constituição e não de outras formas, na normativa infraconstitucional. Não teve ausência de referência de arbitragem nas constituições anteriores, a 1824, a Constituição Republicana de 1894 já tinha um incentivo à arbitragem em conflitos internacionais, mas não tinha nas relações privadas no Brasil. E a Carta de 1934 permitia a arbitragem, porém, a arbitragem no sentido de conciliação, de conseguir resolver os conflitos de forma privada, sem o envolvimento do judiciário, por exemplo. A Carta de 1934 permitia, só que ela dava competência para a União para legislar sobre a arbitragem, então era mais limitado. Em seguida, nas Constituições de 1937, 1946 e 1964, não houve nenhuma referência à arbitragem nessas cartas magnas. Até em razão mesmo da falta de democracia na época. Já na nossa Carta Magna atual, de 1988, já tem a referência à arbitragem no artigo 4º, parágrafo 3º, inciso 7º, que fala sobre como princípio das relações internacionais a conciliação de forma pacífica. Os fundamentais nas relações internacionais destaca a busca de solução pacífica de conflitos, eu quero dizer. E a solução pacífica de controvérsias, que a gente entende que se refere também à arbitragem como uma forma de um meio alternativo de solução de conflito, está como princípio fundamental expressamente definido no preâmbulo da Constituição. Tem o preâmbulo e fala como solução pacífica das controvérsias. Outros antecedentes legislativos na arbitragem no Brasil foi a introdução da arbitragem em 1831 e 1837 para a solução de litígios de locação de serviços, uma lei especial, e em 1850 no decreto 737, que falava dentro do Poder Judiciário, isso. E a consideração da arbitragem no Código Comercial de 1950 nas questões comerciais. A arbitragem não tem um procedimento fixo para todo mundo, a gente consegue falar. Depende realmente da decisão das partes. Tem a arbitragem institucional, que você se remete a uma instituição especializada que segue os ditames da lei da arbitragem, que vamos falar mais à frente. E tem a arbitragem avulsa ou ad hoc, acordada contratualmente, que eu acredito que eu vou falar um pouco mais à frente, mas é que quando você contratualmente você coloca os parâmetros da arbitragem e pode até mesmo indicar quem vai ser o árbitro em caso de conflito. Isso é acordado contratualmente. E os princípios fundamentais do procedimento é o contraditório, a igualdade das partes, a imparcialidade do árbitro e o livre convencimento. E as relações você possui relação com o devido processo legal e obedece às garantias constitucionais. Necessita de respeito a esses princípios mesmo acordados das partes. Isso significa que mesmo que uma das partes que todas as partes concordem de quebrar alguma forma o que é considerado correto de acordo com as garantias constitucionais, não pode, tem que seguir o que é correto. No caso de não conseguir de realmente quebrar esse tipo de garantias sociais, garantias constitucionais e outros tipos de questões normatizadas pelo ordenamento jurídico, a gente pode encaminhar para o judiciário em caso de vício processual, que é o caso. Ou pode ser outro tipo mesmo na questão do procedimento do arbitragem. É possível cancelar a arbitragem e ir direto para o judiciário em caso de não conseguir resolver, por exemplo, ter algum tipo de problema com a arbitragem, e as alegações de questões processuais na primeira oportunidade. E aquela parte que a gente vai ter a testemunha das partes, a entrega dos documentos e tudo nesse sentido. É importante lembrar que se você faz pela arbitragem, principalmente em uma instituição oficial, você consegue alcançar o título executivo pela carta arbitral ou a sentença arbitral, que em caso de quebra do acordado nessa sentença ou nessa carta, você consegue passar direto para execução. Boa noite. Como a Morgana apontou aqui anteriormente, a arbitragem já é realizada no Brasil há muito tempo
mas a lei que regulamenta esse procedimento só foi criada em 1996, que é a Lei 9.307 de 96, assinada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. A partir da criação dessa lei, a arbitragem passou a ser ainda mais utilizada como forma de resolução de conflito aqui no país. A arbitragem já é reconhecida também constitucionalmente pelo STF. Dentre as disposições trazidas por essa lei, ela traz a classificação da arbitragem em 2 tipos. A arbitragem de direito, o parágrafo 1º diz: poderão as partes escolher livremente as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. Nessa modalidade de arbitragem, as partes escolhem a legislação que vai ser aplicada na resolução do conflito e o árbitro ou os árbitros vão ter que observar essas leis. Não se limita à legislação, mas a todos os princípios gerais do direito. Já a outra modalidade é a arbitragem de equidade. Nessa modalidade, não necessariamente os árbitros ou o árbitro precisará recorrer a leis. Ele pode utilizar de conhecimento técnico, por exemplo, mas a decisão jamais poderá contrariar os bons costumes e a ordem pública. Em regra, essa modalidade de arbitragem só pode ser utilizada se ela for expressamente convencionada pelas partes. Caso isso não ocorra, será aplicada a arbitragem de direito, porque traz uma segurança maior devido a seguir e observar a legislação. E aí eu trouxe 2 exemplos em que se aplicam cada uma dessas modalidades. Primeiro, as partes pretendem resolver um conflito gerado por uma construção mal feita. Para isso, mais adequado é que escolham um engenheiro civil para atuar como árbitro, pois este possui conhecimentos técnicos na área e poderá melhor conduzir o litígio a uma solução mais justa. Aqui seria uma arbitragem de equidade e o árbitro se utilizaria dos conhecimentos técnicos que ele possui. A arbitragem de direito, em uma arbitragem que versa sobre uma execução contratual, caso as partes tenham optado por recorrer ao direito brasileiro para dirimir eventuais controvérsias, o Código Civil será aplicado, bem como os princípios inerentes e a doutrina nacional. Nesse caso, seria aplicado a arbitragem de direito e se observaria a legislação. Onde essa arbitragem pode ser realizada? A arbitragem, ela é um meio de resolução de conflito privado, ou seja, ela é realizada nas câmaras, no centro, instituição ou algum instituto, de arbitragem. Essas empresas, elas precisam obedecer à lei de arbitragem, ou seja, não é nada bagunçado ou feito de qualquer forma. As câmaras, elas têm essa competência de resolver diversas questões, entre elas as questões societárias, contratos trabalhistas, disputas imobiliárias, que são passíveis de resolução porque tem um valor ali monetário. E as partes, pessoal, elas arcarão com essas despesas, ou seja, quando for proferida a sentença arbitral, vai ter um valor que essas partes devem pagar aos árbitros, ou seja, não é de graça. Quem pode ser o árbitro? Pessoal, é o seguinte, de acordo com a lei federal 9.307, lá no artigo 13, ela fala que qualquer pessoa ela pode ser árbitro. Ela coloca 2 imposições, que é a confiança que as partes têm que ter nessa pessoa, e essa pessoa ela tem que ser capaz, ou seja, ela tem que ser maior de 18 anos. No artigo 6, ela fala sobre a questão da qualificação dessa pessoa. Ela não precisa ter, pessoal, um curso específico ou precisa se formar para ser árbitro. E outra observação é que o árbitro ele não precisa ser um advogado. Então, bora lá. Milena, como assim? É uma instituição privada, vai ser proferida uma sentença arbitral, mas qual é a garantia que eu tenho de que o outro vai seguir aquilo ali, sendo que não é pela via judicial? Quando é feita essa sentença arbitral, ela vira um título executivo. O que isso significa? Caso a outra parte não vá cumprir as obrigações que foram propostas, a parte pode entrar com uma ação de execução extrajudicial. Essa ação de execução extrajudicial vai fazer, o juiz vai determinar que seja cumprida ali aquela obrigação, seja pela penhora de algum bem, enfim, vai seguir o rito da ação de execução. Boa noite, eu me chamo Aurélio e agora eu vou falar sobre as vantagens e as desvantagens da
Arbitragem judicial. Não, pera. Ah, tá. Quando a mediação judicial pode ser utilizada? A audiência, ela precisa de um mediador designado, né? Alguém que já está na lista imposta pela Sejus, e ela pode ser pedida, né, ou escolhida pelas pessoas que vão utilizar desse meio. Quando se usar a mediação judicial, ela é usada em causas trabalhistas, conflitos familiares, cobrança de dívida, pensões alimentícias ou algo do tipo que é mais fácil de se solucionar. Mas esse método ele não pode ser usado em violência doméstica ou caso de vida, pelo fato de que envolve questões muito além disso. Qual momento pode ser usada a mediação? A mediação ela pode ser usada em qualquer parte do processo, né, que foi levado ao tribunal, desde o início, durante o processo legal ou até mesmo na sua sentença. Agora eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens da arbitragem judicial. Quais as principais vantagens? Ela pode auxiliar o poder judiciário, né, na diminuição de processos, não ficar uma carga tão pesada. É uma justiça mais barata, dependendo do tipo de conflito, né, que pode até se tornar uma desvantagem em alguns casos, e proporciona uma justiça mais rápida e segura, pelo simples fato de que ela pode ser solucionada mais depressa. E agora, quais as principais desvantagens da arbitragem judicial? Se os árbitros eles não tiverem conhecimento técnico suficiente para decidir o que pode ser imposto, pode tornar um problema maior, pode ficar seriamente prejudicado esse caso. E também a informalidade do procedimento pode eventualmente levar à apresentação de falsas provas, o que pode fazer que a pessoa pode inventar algo, né, contra outra ou algo do tipo. Também o risco de anulação do poder pela parte do Poder Judiciário, né, que se eu não me engano é a Lei 9.307 de 1996, e pode acontecer a anulação da arbitragem. E também tem a possibilidade da parcialidade dos árbitros, já que ele pode ser escolhido por ambas as partes ou até mesmo por uma delas, o que pode fazer que ele ajude uma parte a mais do que a outra. Só para dar uma adendo no que o Aurélio falou, as desvantagens que ele tinha comentado anteriormente, a gente pode perceber que pode ser uma questão processual, que é um vício no processo, com a parcialidade da coisa, mas também pode ser uma questão de má-fé da própria parte, não é exatamente um defeito do Instituto em geral. Eu só queria concluir dizendo que a nossa pesquisa tentou evidenciar de forma imparcial a arbitragem, o que é até irônico, considerando o Instituto, como meio alternativo de resolução de conflito no Brasil. Como a gente comentou, ela tem vantagens, mas como qualquer parte da Justiça do Brasil, também existem desvantagens. Mas a gente acredito que todo mundo que estudou aqui, que participa das aulas do professor, a gente consegue entender que essas formas alternativas de resolução acabam sendo são mais benéficas a curto prazo e a curto e longo prazo para as pessoas que decidem tomar essa decisão por essa parte. Principalmente, inclusive, pela descontinuação do Poder Judiciário, que a gente fala pela demora e tal. Demora para alcançar a solução e busca por solução pacífica, que é o que a gente até a gente não chegou tanto a comentar sobre essa parte, foi acho que uma falha nossa, mas como a gente tinha ouvido na apresentação anterior, que é sempre muito importante a gente tentar manter as relações interpessoais entre as pessoas fora da justiça. Uma coisa que é pequena e que pode ser solucionada com base na arbitragem ou pelos outros meios de solução de conflito, a gente acaba conseguindo manter esse tipo de relação entre as pessoas. Eu acredito que seja só por isso.